astrólogo, professor universitário, parceiraço aqui da Unicósmica. Hoje ele vai falar sobre um tema bem bacana, né, Francisco? Esses 3 últimos meses de 2020, esse ano que a gente nunca vai esquecer. Francisco vai trazer a mensagem do céu astrológico. Boa noite, Francisco, tudo bem? Boa noite, Cássia, boa noite a todos. Francisco, já já a gente conversa. Boa noite para você. Boa noite também para a Ana Santos, que está aqui. Ela vai dar as palavras de boas-vindas aqui da Universidade Livre de Educação Cósmica. A Ana, que é coordenadora geral desse programa, que tem como mantenedora o Centro de Estudos Exobiológicos Astacheran, CES, é a nossa mantenedora. E Ana é presidente, e ela vai trazer aqui as palavras de boas-vindas. Lembrando só que nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook da Unicósmica. Você que está aí tá assistindo a gente pelo Facebook pode fazer suas perguntas. O programa vai ter 2 partes. A primeira, Francisco vai fazer a exposição dele e depois a gente abre para as perguntas, tá? Então, se você quiser, vai mandando aí suas perguntas. Quem está aqui na sala Zoom também vai deixando suas perguntas aqui no chat, tá? Então, eu vou chamar a Ana, que vai trazer aqui palavras de boas-vindas e falar um pouquinho sobre a Unicósmica, né? Porque tem gente que está chegando aqui pela primeira vez. Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Boa noite, Cássia. Boa noite para todos. Nosso namastê. Boa noite, Francisco Pacheco. Boas-vindas. Estamos muito felizes de você estar conosco aqui mais uma vez. Então, a nossa Unicósmica, a Universidade de Educação Cósmica, ela nasceu realmente do CES, Centro de Estudos Exobiológicos Astacheran, foi fundado por Paulo Fernandes, que começou a funcionar extraoficialmente em 1970. Então, nós já temos mais de 50 anos de serviço. Então, a Unicósmica nasce trazendo realmente como objetivo despertar no participante uma consciência de cidadania cósmica por meio da integração do cosmos com a natureza. Mas a Unicósmica ela chega resultante de todo o trabalho que Paulo Fernandes realizou e que ele viu que toda aquela pesquisa que ele fez e que as comunicações que ele recebeu realmente era um projeto educacional. E aí foi por esse motivo que nasceu a Unicósmica. Bem, dentro do processo da Unicósmica, a gente procura trazer uma consciência de cidadania cósmica para todas as pessoas. Trabalhar o resgate do pensamento também é importante, né? O saber pensar, um contato com a natureza, um contato frequente com a natureza, despertar a visão cósmica da vida para que o ser humano se sinta integrado no universo e oferecer também caminhos para uma qualidade de vida e para que nós saibamos também zelar pelo nosso meio ambiente como fonte de vida, como fonte de saúde, de prosperidade, de abundância e harmonia com a natureza. Então, hoje, o nosso programa de trabalho ele envolve os módulos, né, Cosmos, Humanidade e Meio Ambiente. E hoje nós vamos trabalhar o módulo Cosmos, que a astrologia faz parte, é a astronomia, a ufologia, a exobiologia, e hoje o contemplado foi a astrologia, com Francisco Pacheco, nosso amigo, já nos preparando para um final de ano que Deus permita, que seja bem feliz. Então, Cássia, boa noite a todos, que nós tenhamos uma noite brilhante e dou meus boas-vindas especial a quem está chegando hoje aqui pela primeira vez. Um abraço para todos. Isso aí, Ana. A gente dá as boas-vindas a todo mundo que está chegando. Tem muita gente entrando ainda aí. E, Francisco, é um grande prazer a gente estar com você aqui novamente, traduzindo o astrologuês para a gente, né? E a gente sabe aí que você está trazendo aí informações sobre esse céu astrológico, né? Desse último trimestre de 2020, um ano que deixa uma marca profunda na humanidade, né, Francisco? Então, fique à vontade, a casa é sua, como sempre, o espaço é seu. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Eu vou só dar um lembretezinho antes de você começar, Francisco, é o seguinte: os microfones estão fechados porque a gente está fazendo essa transmissão ao vivo pelo Facebook, tá?
Então, mas no final, vocês vão deixando as perguntas aí, tá? Pelo chat, que no final a gente vai ter um espaço para as perguntas. Francisco, a casa é sua, o espaço é seu. Muito boa noite. Boa noite, Cássia. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E quando Dona Ana Santos liga, a gente brinca, né? Ela não convida, ela convoca. Então, quando ela fez contato essa semana, e tem um dado que é sempre muito curioso e sincrônico, né, nesses contatos, né? O radar que ela tem aí das percepções das coisas todas, ela costuma ligar em semanas-chave do processo, né? Então, ela vai e, assim, muito singelamente faz o convite, faz a observação e pergunta, né? O que temos para esta semana? Então, e aí ela me provoca o olhar para o céu, em mais em detalhes, para trazer e partilhar um pouco esses nossas reflexões e estudos. Então, é muito interessante porque o momento desse contato ele sempre chama a atenção, é algo que para mim, enquanto profissional e estudante da astrologia, é sempre um ponto de partida importante. Mas, acima de tudo, nós estamos construindo praticamente, né, cara, uma série para este ano. Então, nós costumamos ter aqui na proposta da Unicórnio, que é dentro do trabalho, a gente faz uma, duas por ano, fazendo justamente um olhar sobre períodos mais longos. E esse ano a gente está indo mais no miudinho aí, olhando com alguns detalhes. E aí eu já queria chamar a atenção de uma pegadinha nesse título que a gente escolheu para este nosso encontro de hoje, né? Apesar dele falar do último trimestre de 2020, ele não é o último trimestre do ano astrológico de 2020. Então, o ano astrológico ele segue uma estruturação a partir do mês de março e vai até o início de março de 2021. Então, na verdade, nós estamos aqui no terceiro trimestre, entrando, né, a partir desse momento, uma vez que a gente conta a partir de 20, 21 de março. Então, nós completamos em setembro os 6 primeiros meses do ano astrológico e nós estamos agora no início do segundo semestre, o período da execução do que foi percebido, sinalizado neste primeiro semestre. Então, o primeiro gancho para a nossa conversa de hoje é justamente olhar que este último trimestre de 2020 é ainda o terceiro, né, trimestre, né, do ano astrológico de 2020. Então, nós temos agora um período que vai de outubro a dezembro, que há um destaque, nos encontros anteriores, nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre esses pontos, e eu quero aproveitar hoje e resgatar um pouco esses nossos encontros anteriores e chamar um detalhe em particular para este período que vai agora, hoje especificamente, né, 13 de outubro, e nós vamos olhar esse recorte até o início de novembro. Então, na verdade, todo mês de outubro ele tem dentro dos desafios astrológicos de 2020 uma sinalização muito forte, então é um mês de grandes trânsitos, à luz dos vários já sinalizados no ano de 2020, mas, em particular, esse mês de outubro pede um olhar um pouco mais de perto. Então, normalmente, quando nós trabalhamos com os grandes ciclos da mudança, que já foi um tema de um encontro nosso em janeiro, né? Em janeiro de 2020, nós falamos da relevância e do momento único que representa esses grandes ciclos da mudança. E, volta e meia, eu sou sinalizado por alguém que assistiu o nosso encontro, não de janeiro, mas o de fevereiro, que sinalizava, olha, o que tiver que fazer, tome providências até fevereiro, né? Então, não era ainda a luz da pandemia, mas era a sinalização das janelas de oportunidade do ano, onde nós teríamos um período a partir justamente do início do ano astrológico, um período de 6 meses bem intensos, né, em termos de aspectos, e disparado por um nosso, digamos assim, evento maior desse período de análise astrológica, que tem sido a observação da grande conjunção em Capricórnio, que a gente já tem discutido em vários outros encontros. Então, quem tiver interesse pode olhar alguns encontros anteriores que estão gravados dentro do acervo da Unicósmica.
Júpiter, Saturno e Plutão. Então, a gente vem falando desse grande encontro em Capricórnio de Júpiter, Saturno e Plutão, os vários significados, e qual é o alerta, então, agora desse período. Nós vemos discutindo já que esse aspecto ele vem se desenvolvendo ao longo do ano e que ele tem alguns desdobramentos. O que é que acontece a partir desta semana? E aí eu vou gastar um pouquinho do astrologuês para depois fazer a nossa tradução simultânea, uma vez que faz parte também do programa da Unicósmica os Estudos, então a gente sempre deixa gravado a referência dos aspectos que nos permite depois, para os estudantes e curiosos com relação ao tema, buscar os mapas, olhar as correlações e enxergar um pouquinho isso que a gente está, à luz de que nós estamos, na verdade, trazendo essa nossa conversa desse momento. Os pontos em destaque para esse trimestre é o olhar justamente sobre os desdobramentos dessa grande conjunção Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio, que já vem se desenvolvendo e que ela tem um momento de ápice em termos de eventos nesse ano, e que esses 3 planetas estavam em movimento retrógrado, eles entram em movimento direto nesse período agora. Nós tivemos Júpiter voltando ao movimento direto em 12 de setembro, depois a gente teve Saturno em 29 de setembro entrando em movimento direto, e Plutão agora em 4 de outubro. Então, o que significa isso? Aquelas energias mobilizadas por aquela conjunção em janeiro, que sinalizava grandes transformações, grandes mudanças, que foram ativadas em março pela entrada do Sol em Áries, a partir do qual nós tivemos aí a deflagração ou assumir a condição de pandemia dessa situação toda que a gente está vivendo no período de março, os desdobramentos que ocorreram a partir daí, e esse aspecto, em função das distintas representações e velocidades desses 3 planetas, foi ganhando outras conotações. Agora, neste momento do ano, nós temos o seguinte detalhe, aí gastar um pouquinho da astrologia e depois a gente vai conversar com detalhes sobre o que significa. Júpiter, Saturno, Plutão entraram em movimento direto, estando os 3 agora, Júpiter primeiro, depois nós tivemos Saturno e agora a partir do dia 4 de outubro, Plutão. As energias mobilizadas, as energias que foram disparadas a partir deste grande evento, elas voltam a fluir, significando o quê? Um acelerar de alguns aspectos que foram mobilizados, e aí cada um já pode ir pensando não só em termos mundiais, mas o que foi que naquele início lá de janeiro tocou no seu mapa, na sua vida pessoal, o que foi aquele aspecto do finalzinho de janeiro que trouxe uma sinalização de desdobramento de mudança depois para você, ou coisas que foram a partir daí desenroladas e que ficaram meio que travadas ao longo desse período. A percepção, e aqui eu vou dar ênfase nessa palavra percepção, por um desdobramento que a gente vai fazer daqui a pouco, é que a partir desse movimento agora direto, em especial já com a entrada também de Plutão em movimento direto, as coisas começam a se, entre muitas aspas, liberar. Uma sensação de que toda aquela energia contida, coisas que estavam bloqueadas, vão começar a se movimentar. A gente chegou a falar que havia uma janela de oportunidade em um período do ano para algum movimento, mas que essa janela se concentraria mais no mês de setembro, final de agosto e setembro. Por quê? Ao mesmo tempo que agora esta conjunção que nós tínhamos ali, envolvendo Júpiter, Saturno e Plutão, os 3 em movimento direto, significa que eles vão caminhar agora, dentro da dinâmica celeste, para um ponto máximo de aproximação por uma última vez esse ano. Isso vai ser em torno do início de novembro, em torno de 3 de novembro, aquela primeira semana de novembro. Nós temos o último ápice desse encontro, desses 3 planetas, em Capricórnio, a partir do qual esse movimento segue para todos esses astros, cada um no seu tempo e seu ritmo, se aproximando do próximo signo, que é Aquário. Então, nós teremos ainda uma data forte, que a gente vai falar depois, lá no dia 21 de dezembro, mas o que vai ser percebido agora? E aí tem 2 leituras muito interessantes. Eu fui buscando, junto com meus estudos, o trabalho de outros astrólogos que têm
se debruçado muito sobre esse olhar do momento. Esse é um ano riquíssimo para a astrologia. Nós nunca tivemos uma oportunidade tão intensa de poder não só partilhar por essas todas as possibilidades que vem nos dando, esses recursos, essas disponibilidades que nós passamos a ter de ter essa transmissão remota e outras situações, mas, acima de tudo, um ápice de um momento que, se nós olharmos em perspectiva, é um dos momentos mais fortes do ciclo de vida da maioria de nós que estamos aqui nesse momento ouvindo. Então, há uma sensação de um ápice de referência. E a gente brincava sempre falando nos encontros de astrologia. Nós nunca quisemos tanto estar errados do que como nesse ano de 2020. Então, tudo aquilo que a gente percebia como para esse ano, dizia, mas não é que não podia ser diferente? Não era que dava para a gente não ter certeza disso e estar muito equivocado em nossas interpretações e cálculos? Mas o que vem sendo reafirmado muito fortemente é o quanto, neste momento, a sincronicidade desses movimentos celestes tem tido possibilidade de expressão. Em nenhum outro momento desses meus já mais de 30 anos de estudo de astrologia, houve para mim tão rica oportunidade de, quase que em tempo real, não olhando a posteriori ou esperando uma projeção muito futura, poder dialogar sobre essas impressões. Então, a forma, inclusive, da gente estar fazendo mais encontros esse ano é poder estar trocando ideias, vendo como é que está essa percepção também das pessoas, em especial as que se reúnem a partir de uma oportunidade como essa, que é a Unicósmica Trágico, que são pessoas que estão aqui na condição de buscadores, que têm uma leitura mais do caminho espiritual e dos propósitos de vida, que nos permite explorar um pouco mais até a linguagem simbólica, que dentro de talvez um público mais em geral, a gente não pudesse ir tão a fundo em alguns pontos que a gente consegue explorar numa transmissão como essa, especificamente aqui no contexto da Unicósmica. Então, o que nós temos dentro de o que já foi sinalizado nos encontros anteriores é que este encontro, esta conjunção que foi tão marcante para o deflagrar de uma série de coisas que nós estamos assistindo em tempo real, modificando vida, modificando perspectivas, vislumbrando novos caminhos, causando uma profunda reflexão em todos, trazendo à tona medos, dúvidas e outras questões, também vem temperada de todas as outras condições que representam os trânsitos também desse ano. Então, nós temos um aspecto muito forte mexendo com os signos cardinais. O que são os signos cardinais? Eles são os signos que representam os processos de mudança. Em cada elemento, terra, fogo, água e ar, nós temos um signo que é considerado aquele que faz a abertura dessa energia, dessa qualidade. Então, eles fazem, na distribuição do zodíaco, uma representação onde nós temos Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Justamente nessa entrada de outubro, nós tivemos um evento mobilizado pela entrada logo agora, no início do ano, do início do mês, desculpe, pela a entrada do mês na lua minguante, preparação para a lua nova, nós tivemos um encontro que formou uma grande cruz no cardeal no céu. O que significa isso? Todos aqueles aspectos dos trânsitos que estavam ocorrendo em Áries, representados pela passagem não só de Júpiter, Saturno e Plutão, mas também pelo trânsito de Marte. Aí eu vou trazer mais um elemento que a gente vai falar um pouco mais agora, que é Marte. Também pelo signo de Áries, trazendo essa movimentação e fazendo um aspecto forte com Júpiter, Saturno e Capricórnio e Plutão em Capricórnio. Então, nós tivemos aqui uma combinação de elementos que mexeu fortemente com essas representações, quase que como reativando essa energia que já foi mobilizada no início de janeiro, e teve outras expressões na sequência ao longo do período do mês, trazendo para nós, nesse momento, no início de outubro, uma expressão de desdobramento para esses encontros. Então, o que é que nós temos? Aqui eu vou trazer a leitura de outros astrólogos que sinalizaram um pouquinho para esse período, trazendo duas denominações de forma muito curiosa. Eu vi um material onde um desses profissionais falou que nós estávamos chegando ao olho do furacão. Quando a gente fala do olho do furacão,
é como se fosse aquele ponto no centro do furacão, da tempestade ao nosso redor, mas que também representa um ponto de calmaria. Então, é uma aparente calmaria. A sensação é, oba, passamos já pela parte mais difícil, mas a gente está no meio do caminho. Então, o olho do furacão, eu estou no centro ainda da tempestade. Só que é um ponto de calmaria onde eu consigo olhar a confusão fora de mim. Eu consigo olhar, eu consigo me retirar um pouco dessa confusão, né? Me afastar, olhar em perspectiva tudo isso que está acontecendo ao redor. Então, a qualidade desse momento não é só eu ter esses aspectos em Capricórnio, de ter Júpiter, Saturno e Plutão em movimento direto. Mas ele tem uma combinação muito forte, que é o que se traduz de eventos mais amplos e gerais para a nossa realidade, digamos, pessoal, que é Marte e Mercúrio. Nós vimos que Marte, esse ano, tem uma característica muito especial. Falamos disso no encontro passado, que Marte entrou em movimento retrógrado no signo de Áries, do qual ele é regente, em uma forma extremamente particular. Astronomicamente, na leitura que nós fazemos dessa movimentação, em geral, essa retrogradação de Marte, ela leva um mês e pouco, 2 meses em um signo. Da forma como ela ocorre esse ano, nós temos a presença de Marte no signo de Áries, do qual ele é regente, por praticamente 6 meses. O que significa isso? A ativação da energia que o planeta Marte representa. Força, determinação, movimento, mas também movimento bélico, conflitos, deflagração. Então, nós tivemos uma ativação ariana daquele trânsito que nós vimos lá em Capricórnio. Por quê? Porque ele faz uma quadratura movimentando esses aspectos, traduzindo do astrologuês para o português. O movimento direto, liberação de uma energia contida, mas que no plano pessoal é um momento de pensar antes de agir. Nós teremos eu não digo uma quinzena, mas um pouco mais. São cerca de 18 dias a contar já do dia 3 de outubro, mais ou menos até 20, 21 de outubro, um período que, para os aspectos da coletividade, vai representar muitas revelações. É o período do ano onde podem vir à tona, emergir coisas que vão trazer grandes mudanças de cenário, mas que para o plano individual é quase como se fosse um momento de observação sobre isso. Não é o momento de eu agir também com essas movimentações que vão ser vistas. Por quê? Nós temos uma forte possibilidade que, dentro dos próximos 18 a 20 e poucos dias, vamos situar assim, entre os meses de outubro e novembro, um novo cenário bem diferente do que nós vivimos até final de setembro. Novos fatos, novos contextos, novas situações. Então, podem emergir nesse período uma série de novos fatos que vai nos levar a ter que, mais uma vez, refazer os planos. O que significa isso? Aquilo que eu já estava arrumando, considerando que eu já estava conseguindo colocar no lugar. Olha, eu já até me acostumei com esse negócio de fazer live, está bem interessante, já consegui trabalhar de forma remota, já ajustei minha cadeira para ela ficar mais confortável, já consegui criar uma rotina, já estou começando a pensar em sair, já estou achando máscara, até criando modelos distintos de máscara para combinar com a roupa. Esse processo de uma adaptação a essas condições adversas que nós estamos enfrentando à luz da pandemia vão pedir um novo alinhamento. Então, tem outro ajuste aí a caminho que vai emergir deste cenário dos próximos 2 meses. Eu estendo até um pouquinho mais, porque, em termos de efeito, isso se dá, na verdade, até quase final de novembro. Então, nós temos agora, entre hoje 13, 15 de outubro até 15, 18 de novembro, vários eventos de ordem macro que vão mudar o cenário do que a gente vivenciou até setembro. Isso aplicado não apenas à pandemia, mas a perspectivas para o que vai ser a partir daí.
alguns indícios que são bem fortes, e aí o que acontece? É bem curioso, e aqui fazendo já uma sinalização importante, se nós olharmos hoje, agora à luz dos fatos concretos, externos, no cotidiano, hoje, o foco forte, até este momento, agora, nesse período que a gente está vivendo, finalzinho de setembro, início de outubro, 2 países estão com a forte sinalização ainda da pandemia, né? Brasil e Estados Unidos. Ambos passam por uma eleição neste período agora, da liberação do movimento direto envolvendo Júpiter, Saturno e Plutão, e do movimento retrógrado de Marte e de Mercúrio. Marte e Mercúrio retrógrado, nesse período pré-eleição, lembrando que a eleição nos Estados Unidos ela ocorre um pouco antes que no Brasil, é logo no início de novembro, 3, se eu não me engano, 3 ou 4 de novembro, não, mas acho que é mais ou menos esse período, se eu não me engano aqui a data, pega justamente um momento onde, nos próximos dias, podem ocorrer novos fatos, ter notícias que vão mudar o cenário das projeções da eleição. Da mesma forma, isso se estende para nós no Brasil até uma eleição que está aí para ocorrer para nós também, aqui já não no âmbito nacional, federal, mas municipal, que pode ser fortemente afetada também pelas notícias de última hora. O que acontece? O cenário previsto até esta semana, daqui até essas datas de início de novembro, podem ter grandes mudanças no plano coletivo e que pede, no plano pessoal, cautela. Então, é um período onde essas movimentações, aí eu volto àquela imagem do olho do furacão. Eu vou olhar esse mundo girar ao meu redor e vou ter que tomar novas decisões. Um novo cenário emerge a partir daí. Uma outra leitura, um outro astrólogo que eu também tive acesso ao material e assisti um pouco seus materiais, dentro de uma base de cálculo para esses mesmos aspectos, usou um outro termo que eu fiquei muito com essa imagem, que eu achei bem curiosa essa leitura. Chamou de momento fênix, considerando a imagem do pássaro mitológico que vai se exaurir nas chamas, uma vez que ele está desgastado, já sem forças, envelhecido, é consumido pelas chamas, das quais surge um ovo e ele renasce desse momento jovem, saudável e feliz para um novo ciclo de vida. Eu fiquei pensando muito entre essas metáforas do olho do furacão e do momento fênix, pensando que ambos representam o emergir de coisas que nós precisamos compreender. Então, é um momento, no plano pessoal, de términos, ou seja, aquilo que eu percebi em janeiro, desde janeiro, que começou a ser movimentado, algumas coisas até aceleraram para algumas pessoas, para as outras ficaram paralisadas. O que, ao longo desses últimos meses, foi um ponto de contenção na sua vida pessoal, gerado pelos fatos externos, ele passa agora por um nível de compreensão, onde vão ser necessários alguns términos, ou seja, poxa, eu estou aqui na expectativa já de alguns meses para quando as coisas melhorarem, eu poder fazer tal coisa. Talvez seja a constatação de que essas coisas, mesmo melhorando, isso que você imaginava ser possível há meses atrás, não será mais. Então, é hora de você liberar essa possibilidade, aqui mais uma vez eu vou colocar muitas aspas na palavra, de que algo estará normal. Nós não temos mais a possibilidade disso que podemos chamar de normal. Tá? Porque o que está sendo construído é um processo completamente distinto do que já foi vivido. Eu posso até querer encarar minha vida dentro do ritmo que eu a levava antes, mas não vai caber mais. Por isso que alguns que já colocaram coisas em movimento viram que este ano as coisas, em vez de parar, aceleraram. Poxa, eu já estava pensando em fazer essas mudanças e isso só provocou uma intensa mudança. E aí eu trabalho também na área da educação e uma reflexão dupla que a gente vem fazendo muito fortemente ao mesmo tempo que gera um desgaste absurdo para a área da educação, ter essa
atividade de forma remota, se contrapondo ao que nós trabalhamos ao longo de décadas e décadas, como a importância do ensino presencial, forçou uma massa absurda de profissionais da educação a incorporar as tecnologias. De uma forma ou de outra, é inevitável a adoção do uso das tecnologias. Agora, a forma e o propósito podem ser diferentes. Não nesse quesito obrigatório, emergencial, mas que pode advir daí outras possibilidades. É aí que eu volto para a metáfora do olho do furacão. Eu posso começar a enxergar não coisas boas, mas assim, bons aprendizados de todas as adversidades vividas até então. Mas o que astrologicamente esse mês de outubro traz não é este alívio do processo. É, na verdade, um tomar nem de fôlego, é um olhar em perspectiva, porque novos rumos precisam ser tomados. O que se desdobra agora, entre 13 de outubro até início de novembro, e com um fechamento que se dá depois, em duas situações um pouco mais à frente, que já vai estar lá para o mês de dezembro. O eclipse do dia 14 e um evento importante do dia 21, nós teremos aí outras movimentações. O que é que a gente está querendo trazer para vocês como essa leitura desse trimestre? É o momento de alguns términos e algumas definições. O que já estava em movimento observa a direção, ou seja, os próximos 10, 15 dias, se tem alguma decisão muito importante a tomar, segura um pouquinho, espera passar 3 de novembro, pelo menos. Se é possível aguardar esse período, segura um pouquinho isso aí no plano pessoal e observe o novo cenário dentro deste cenário mutável que nós já estamos vivendo. Isso falando no plano maior, de forma bem mais ampla, e que são os indicativos desses principais trânsitos desse momento que nós estamos vivenciando agora. Essa combinação de um Mercúrio e Marte retrógrados com esses aspectos do movimento direto de Plutão, Júpiter e Saturno. Há um saculejo nessas movimentações dessas energias. Algumas coisas que já vinham se configurando como uma tendência, eles passam por algumas transformações. Eu vi um outro material que chegou a chamar outubro como um mês bélico, um mês que, apesar do Sol em Libra, ele vai estar muito mobilizado pela energia de Marte, significando conflitos nas relações, dificuldades nas comunicações. Serão semanas de informações confusas, tá? Onde tanto podem emergir grandes revelações, como também podem emergir grandes farsas. Mas o papel das informações nessas próximas 2 semanas mudará o rumo dos meses seguintes. É o trimestre crucial desses trânsitos todos que nós estamos comentando já desde janeiro, porque teve um aspecto forte no final do ano astrológico de 2019, que ainda janeiro de 2020 ainda era, mas que nós pegamos a partir de março, com a entrada do Sol em Áries, uma ativação de uma série de pontos. Estamos agora no terceiro trimestre do ano astrológico e no último trimestre do ano, né, do calendário oficial de 2020. Então, aquela sensação que a gente costuma ter de fechamento de ano, de conclusões, de encerramento, a sinalização é: olhe com mais aproximação para este ano o calendário astrológico, mais do que o calendário oficial, porque 2020 não acaba em dezembro. Os desdobramentos desse processo que a gente está vivendo, eles se estendem ainda pelo início de 2021. Duas possibilidades que aí eu busquei material de alguns outros astrólogos analisando esse período, fiz um compilado, e algumas tendências sinalizadas, como a possibilidade do adiamento da notícia ou das possibilidades da logística de aplicação da vacina. É uma das possibilidades desse cenário. Um outro cenário que pode ser sinalizado é algo ligado à área econômica, de forma mais intensa. Tá? Minha área principal de atuação na astrologia não é a astrologia mundial,
Eu trabalho mais com os aspectos da astrologia humanística, mas esse período foi inevitável se debruçar mais fortemente por essa perspectiva, por isso que eu estou buscando muitas referências de outros profissionais da área que são grandes estudiosos do tema e trazendo aqui para dialogar com esse nosso momento. Mas eu compartilho dessas reflexões, à luz do que eu venho estudando na astrologia, de que há um momento bem delicado onde eu posso ter uma falsa percepção de um alívio ou está melhorando, mas, na verdade, é um momento onde nós vamos dar ainda um grande mergulho. Existe ainda um grande mergulho que sinaliza a continuidade das forças de transformação que estão sacudindo o mundo neste momento. Nós não passamos ainda pelo processo mais intenso desses desdobramentos. Mas isso não quer dizer que essa intensidade seja só de coisas negativas ou ligadas à destruição, à dissolução. O que nós estamos falando é de mudança, transformação. Agora, é uma transformação que, para efetivamente ela poder avançar, ainda tem coisas a serem liberadas. Então, é como se nós precisássemos ainda de mais pessoas mobilizadas na direção da mudança que o mundo precisa. Como se ainda precisasse de um pouco mais dessa intensidade para que esse processo do despertar, que representa também uma qualidade muito forte das energias mobilizadas à luz dos trânsitos astrológicos do momento, ainda precisassem chegar em certos olhos e ouvidos. Então, muitos já estão cientes do esgotamento de um modelo de sociedade, de um realinhamento de vida pessoal, de uma revalorização do tempo, de um aproximar-se daquilo que realmente vale a pena, questionando várias situações e escolhas de vida, não apenas de forma, digamos assim, entristecidas ou preocupadas, mas também esperançosas. Então, esse é um movimento que representa que bom que a mudança chegou, porque eu precisava mudar. Podia ser menos dolorosa, mas foi a que foi possível no momento. Mas, por outro lado, ainda há muita gente que só anseia o momento em que vai liberar o acesso para poder fazer grandes multidões nos shoppings, nas praias, e considerar que nada mudou. Era só um tempo em que eu fiquei, por ordens externas, retido, e agora eu estou, entre muitas aspas, liberado. A notícia é: nós não estamos liberados ainda coletivamente. O que nós podemos é traduzir esses movimentos no que ele pode expressar da minha liberação pessoal. O que é que eu percebo que eu ainda preciso liberar na minha vida para alinhar nesta direção que eu já vislumbro, que é aquela em que eu quero que minha vida flua agora. É, mais uma vez, se o momento é de mudança e transformação, volta a ideia que nós sejamos a transformação que a gente quer ver no mundo. Então, não é uma transformação solta, não é um processo de desagregação, é uma mudança a qual podemos sim colocar a luz da vontade e doação individual em uma direção, em um propósito. É esse, digamos assim, o ponto-chave que a gente precisa entender para a qualidade desse momento. É um momento onde as coisas estão em processos de dissolução, de mudança, que seja dissolvido e que seja mudado o que precisa ser mudado. Portanto, além do plano geral coletivo, que tem todo esse desafio na área da saúde, em todos esses pontos da economia e outros, como eu realinho a minha história pessoal neste cenário. É aí que entra a tarefa de cada um, o olhar de cada um a partir dos seus processos de autoconhecimento, onde esses trânsitos sinalizados estão mais fortes no meu mapa pessoal, que pode resultar em um bom aprendizado de qual aspecto da minha vida pessoal é mais movimentado. Se eu ainda não percebi claramente, eu posso ter aí na astrologia uma ferramenta muito rica que me permite, aí sim, trazer para um plano mais pessoal o olhar dessas grandes tendências e, com isso, fazer o direcionamento que esse momento pede. Aí eu volto à ideia do olho do furacão. Eu posso, neste momento, realinhar, ver que términos precisam ser feitos, que definições eu preciso tomar para o movimento que segue a partir daí.
Então, ao mesmo tempo, compasso de espera num plano pessoal e um acelerar de movimentação num plano geral. Essas seriam as características mais fortes agora desse período dos meses de outubro e novembro, com outros desdobramentos a depender do que vai surgir de cenário a partir de 27 de novembro, para que a gente olhe para o último mês desse trimestre. Então, dezembro já pode trazer várias situações onde esse processo das definições e términos estejam fechadas. Aí sim, eu me preparo para o último trimestre do ano astrológico, janeiro, fevereiro, março. E aí sim é a hora de fazer esse balanço, esse fechamento. A notícia é, vamos ter que ainda olhar com muita atenção as nossas tarefas e responsabilidades em outubro, novembro e dezembro. O ano não está acabando. O último trimestre de 2020 é ainda o início da segunda metade do ano astrológico de 2020. Que possamos aproveitar muito bem esse cenário e essa oportunidade. Tá? E a notícia que eu sempre brinco com a Ana, quando ela me pede e diz, só traga boas notícias, diga o que é positivo, não atire no mensageiro. Estamos aqui trazendo elementos que nos ajudem a refletir e que nós podemos ver qual é o aprendizado para cada signo, para cada padrão de mapa, para cada um de nós, individual e coletivamente, para esse momento que a gente está atravessando agora. Então, essas são as principais características que eu queria destacar, falando mais desse trimestre, né? Por que eu não vou falar de dezembro? Que alguém já sinalizou, talvez até no chat, acho que eu vi passar escrito, é tema de mais uma, lá no final do ano, mais uma conversa. Então, vamos guardar dezembro à luz do que vai ser sacudido no mundo agora, em outubro e novembro, e tem mais uma conversinha para a gente ainda, ao finalzinho desse trimestre, para nos preparar para esse fechamento. Esse ano pede realmente que a gente possa olhar mais de perto, refletir a partir de outras perspectivas. A astrologia é uma das leituras desse processo. Ela busca somar a outras leituras como espaço de reflexão, de questionamento e, dessa forma, contribuir para a nossa compreensão de tudo isso que a gente está vivenciando. Tá? Então, eu queria deixar essas primeiras impressões, abrir para a gente fazer aí uma rodada de conversa e, a depender do tempo, trazer depois mais alguns elementos, tá? Maravilha, Chico. É isso aí, eu acho que vai ser tema de mais uma conversa aí, depois desse sacolejo, essa palavra você usou aí, né? Astrológico todo, eu acho que dezembro a gente se reúne novamente para comentar isso Me aí. antecipei a Ana dessa vez. Gostei. Eu gostei muito. Viu que tem mudanças? Pela primeira vez eu que estou pedindo palestra. É isso aí. Chico, essa notícia aí, viu, fortíssima. 2020 não acaba em dezembro. Eu, como jornalista, usaria essa manchete aí para fechar aqui hoje, para comentar a sua fala. Ia trazer e usar essa frase aí na manchete. 2020 não acaba em dezembro, porque eu acho que as pessoas estão querendo que o ano acabe logo, né? Mas ainda fazendo a referência ainda a todas essas notícias que tiram a gente da nossa zona de conforto, realmente, esse foi um ano que tirou, está tirando, e pelo que você falou, vai tirar mais ainda a gente da nossa zona de conforto, mas eu acho que tem muito trabalho a ser feito aí. Gente, olha, podem mandar as perguntas, viu? Eu vou ler aqui um comentário de Edna Cravo, ela colocou logo no início, Chico, quando você falou de Marte. Ela disse assim: vivi hoje a passagem de Marte no ascendente, caí com a cara no chão. Nossa! Que coisa! Marte não brinca mesmo. E aqui a Andréa está falando, olha, as eleições nos Estados Unidos, 3 de novembro, eleições nos Estados Unidos, é isso aí. 3 de novembro. Estava na dúvida se era 3 ou 4, eu não estava lembrando, mas o que acontece é que exatamente é aquela questão, a gente está tão mobilizado esse ano com essas sincronicidades das datas, porque é justamente o período onde o Mercúrio retrógrado, ele fica retrógrado agora, de 13 de outubro a 3 de novembro, ou seja,
a possibilidade de manipulações da informação mudando o resultado da eleição é muito forte. Há uma tendência sinalizada até agora, e entre hoje, 13 de outubro, e 3 de novembro, que é justamente o dia da eleição, é o dia em que Mercúrio volta ao movimento direto. Então, pode representar que, naquele momento, tudo aquilo que foi, digamos, falseado se revela a ponto de não afetar a eleição, ou se consolida para a eleição um resultado que não vai refletir a vontade da maioria, mas um exercício de muita manipulação. Que, no nosso caso, há um fôlego, porque a nossa eleição é 15 de novembro, então nos dá um fôlego de mais 2 semanas, ou 1 semana e um pouquinho, né, de 3 de novembro até 15, para poder, digamos, reverter algum cenário dessa possível manipulação de um Mercúrio retrógrado com Marte retrógrado, nesse cenário que nós vamos vivenciar nas próximas semanas. Nossa, e isso pode levar a manifestações, algum tipo de, né, de A sinalização resposta nas ruas, né? a sinalização é assim, mobilização das massas, né? Em que pode resultar tanto em cenários de instabilidade ou convulsão social, mas que é algo que advém de uma sensação de uma profunda indignação, ou fundamentada em fatos concretos, ou fundamentadas em manipulações de informação. Uma mentira concreta. O grande desafio, que aí as duas coisas astrologicamente ganham quase que uma mesma possibilidade de expressão, por isso que a gente tem que observar o que ocorre para ilustrar melhor essa movimentação. Havia uma energia represada pelo movimento da conjunção Júpiter-Saturno-Plutão, que na combinação dos seus movimentos retrógrados, que representa o quê? Uma contenção para uma expansão. Então, esse movimento da expansão, ele libera esses aspectos dessa conjunção mais intensamente quando todos os três envolvidos no processo voltam ao movimento direto. Isso se complementa com Plutão, vai ser o último a voltar ao movimento direto, que vai ser em 4 de outubro, né? Mas agora, a gente já passou 4 de outubro, mas já está nesse movimento da liberação. Mas aí eu tenho Marte retrógrado ainda, que só libera isso. A ação de Marte de liberação é só em dezembro, quando ele fecha, que finalmente ele sai de Áries e segue para a passagem para Touro, a partir daí. E esse Mercúrio no meio do caminho. Então, o que acontece? É uma sinalização que, no conjunto, a gente dizia mudanças necessárias e positivas. Mas nós vamos ter 2 semanas de possíveis resistências, manipulações ou tentativas de se manter o que se tinha antes. Então, a possibilidade de, nessas próximas semanas, a gente ter uma forte movimentação que não é para o avanço, mas para o retrocesso, ela é bem representada por esses trânsitos também. Olha, tem uma pergunta aqui sobre economia, Denise, que está colocando aqui, ela falando de um amigo europeu, né, que disse que o gerente lá na Europa disse que eles estão à beira de um abismo financeiro. Sim. E está próximo a explodir a bolha e o dinheiro vai virar pó. Nossa, a gente já ouviu essa expressão. O que você falou aí, Chico, tem a ver com isso? Tem, porque é uma mudança de convulsão social coletiva a partir de uma notícia alarmante. E, assim, provavelmente não vai ser só da pandemia. Né? Ela pode ser algo mais da economia somada ao da pandemia. Combinações do tipo, a vacina atrasa e a economia entra em colapso na mesma semana. Aí, depois de 2 semanas que passou 1 ou 2 eleições, aí ocorre, olha, na verdade não entrou em colapso e a vacina vai sair. Então, percebe? Então, há aqui como um grande exercício bem solto de futurologia, já fugindo da astrologia, são possíveis interpretações, mas a ilustração desses fatos ela não está vinculada à leitura astrológica. Aqui a gente já tem que partir para um campo mais da economia, da sociologia, da movimentação que nós estamos vivenciando, que já se soma a uma outra construção. Astrologicamente, vai até esse ponto, movimentação. A direção da movimentação não há essa determinação. Ela é um movimento sincrônico que expressa forças que nós mobilizamos enquanto humanidade aqui na superfície aí do nosso planeta.
Olha, tem mais perguntas chegando aqui. Tem um comentário que eu vou ler daqui a pouquinho da Luciana, mas aqui tem uma pergunta da Rangel, né? Vou chamar de Rangel. Ela está agradecendo pela palestra. A área dela é ciências sociais. Ela pergunta se você acredita que no âmbito das redes sociais virtuais existe uma tendência mais para as pessoas se afastarem desse mundo virtual ou disso ser fortalecido, né? Com tribos mais endurecidas, criando os atritos. Olha, ela está falando agora do atrito, mas nesse âmbito aí do virtual, né? Que veio forte aí com a pandemia. Qual é a sua opinião Aí, aí, na Chico? condição de uma estudiosa da área social, talvez ela me ajudar a responder isso. Porque, né? Ela, eu não sei, né? Rangel, não é É, sobrenome. uhum, Mas, assim, astrologicamente, e aí trazendo um pouquinho da percepção de outros ciclos, nós vamos ver ainda os estertores de uma tendência de fixar separações. Ou seja, eu não quero me perceber como uma coisa só. Esse modelo de integração, de que estamos todos submetidos à mesma realidade, que nós, se não aprendermos a cooperar, não vamos sobreviver, ainda existe uma tendência muito forte a evitar esse movimento. Eu ainda quero me salvar, o outro que se dane. Então, ainda na minha visão agora, não só como astrólogo, mas falando um pouquinho como educador e observador de alguns aspectos da humanidade, eu acredito que a gente ainda temos alguns retrocessos antes de vivermos o real avanço. A dimensão que isso alcança vai depender muito do quanto a gente conseguir mobilizar da outra força, que é uma transformação para o melhor. Então, assim, há uma responsabilidade muito grande daqueles que estão minimamente despertos e não entrar nessa energia da coletividade, do descontrole, da desesperança, que não é o caso. Então, o que eu vejo mesmo que ocorram em algumas situações o endurecimento de certas condutas e práticas, elas são os estertores finais de um processo que já está esgotado. Agora, que a depender do quanto de força ainda manipule nesse momento, sobreviverá ainda cronologicamente por alguns anos, mas que já está fadado a uma extinção. Contudo, pode prorrogar essa condição. E aí é o cuidado que a gente tem que ter. Quem pensa de outra forma ou enxerga por um outro caminho tem que cada vez consolidar mais o outro caminho. Então, não é hora de coletivamente entrarmos em desespero, muito pelo contrário. Nós temos que começar a construção dessa nova realidade, colocar em prática tudo isso que a gente vem sinalizando como o que deveria ser, como um contraponto até esse modelo. O único cuidado não é agora, nessas próximas semanas. É uma tarefa que eu posso deixar isso organizado, mas pensar um pouquinho mais à frente. E mesmo que agora eu possa enxergar de forma mais a curto prazo algumas tendências de mais recrudescimento ou endurecimento, é passageiro. A tendência para a transformação se mantém. Não quer dizer que se esgotou, está tudo perdido, não. Muito pelo contrário. Agora é um esgotamento. Então é possível até que a gente enxergue aqui, arriscando uma expressão que talvez confunda um pouco, mas eu vou usá-la. Talvez a gente possa ver algumas vitórias provisórias que, na verdade, vão se revelar derrotas mais à frente. Né? Temos um longo caminho aí pela frente, né? Temos. Isso tem a ver aí com a pergunta que o Gilmar fez para a gente. Ele falou o seguinte: a gente, para tomar decisões após 3 de novembro, ele pede a confirmação sua. A Isso luz, aí, né? na verdade, não é tomar depois disso. É assim. Você já pode até ter definido algumas coisas, mas observe os fatos dessas próximas semanas que pode levar você a mudar essa decisão. Se é algo que você não precisa implementar já agora, imediato, se é algo que pode aguardar, né? Tem prazos que são inevitáveis. Se eu tenho que fazer agora, eu vou ter que fazer, porque se eu não tiver opção. Mas se eu estou em um processo de definições e eu tenho esta possibilidade de aguardar mais alguns dias, que à luz dos novos fatos que vão se consolidar da agora até mais ou menos 3, 5 de novembro, eu daí faço. Então, não é para eu abandonar o que eu já estou pensando,
Mas, assim, se você tem a oportunidade de esperar Mercúrio voltar a ficar direto, aproveita. E até brinquei um pouquinho antes, dizendo se a palestra fosse dia 12, talvez fosse até melhor, porque ontem Mercúrio não estava retrógrado. Então, hoje eu tenho que tomar muito cuidado com a palavra, porque nós já estamos com Mercúrio retrógrado e a chance de interpretações dúbias já está presente. Mas como eu confio no meu Marte, eu vou aproveitar essa energia e arriscar fazer essa colocação agora também. Já estão querendo até manchetar você, né? 2020 não acaba, né? Olha só, esclarecendo aí, Alain Rangel, que fez a pergunta sobre ciências Sim, é porque sociais. só estava o Arte, Alain, não. Alan, né? Ok, Alan. ele está Pois sempre é, Alan, presente aqui conosco. a área das ciências sociais está muito mobilizada porque é uma das mais necessárias e urgentes leituras do momento. Então, nunca precisamos tanto dos cientistas sociais. O mundo está passando por um experimento social único. É uma oportunidade fantástica para se observar. Então, é uma hora que nós precisamos muito dos nossos cientistas sociais, muito mesmo. Verdade. A Margarida está perguntando assim, como é que é visto no mundo da astrologia, nesse universo astrológico, a destruição do nosso planeta, em específico o Brasil, e o comportamento de inércia do governo, Chico. Você vai comentar isso aí. Eu pensaria um pouquinho diferente. Observem assim. Há uma situação que também é de caráter mundial, quando a gente fala da percepção do problema ambiental. Não é uma novidade, é algo que vem se desdobrando há décadas e décadas, mas ele está ganhando uma conotação que talvez o fato de estar muito nas manchetes sensibilize públicos que não se percebiam tão afetados por isso. Tá? É aí que nós vamos ter, talvez, que o efeito da divulgação em tempo real de todos esses desastres ecológicos, de certa forma, contribua para acentuar uma consciência ecológica. Então, há uma possibilidade de eu ter mais pessoas preocupadas com a questão ambiental, não apenas pensando nela como uma pauta de determinado grupo ideológico ou político, mas como uma necessidade da humanidade. Eu acho que há um deslocamento da temática ambiental de nichos para uma temática global. Então, há uma quarta onda de representação dentro dos direitos, né? Discutindo um pouquinho, refletindo, desde a final da Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, proclamou pela primeira vez, né, a Carta Universal dos Direitos Humanos. Do ponto de vista da bioética, vários movimentos foram se somando posteriormente a isso. E um desses movimentos é pensar numa ética global, que contemple o humano, né, os reinos animais e aí a natureza como um todo. Então, hoje, quando nós discutimos com um aprofundamento e uma reflexão ser intolerável determinadas condições que já foram dadas como normais, possíveis e aceitas na sociedade, a gente vai vendo uma grande transformação. Então, às vezes, o evidenciar desses fatos é uma constatação de que a humanidade não aceita mais desse jeito. E aqui uma humanidade pensando numa expressão bem mais ampla do que só um segmento social ou só uma expressão única. Então, ter talvez aí um tema que passe a ser pauta mais amplamente dos direitos da natureza, como a gente já fala dos direitos dos animais, como a gente já fala dos direitos humanos, todos ainda violados, todos ainda percebidos como frutos de grandes injustiças, mas assim, olhando em perspectiva, tem atitudes que foram consideradas plenamente aceitáveis e normais e que hoje, apesar de ainda continuar acontecendo, são altamente condenáveis. E isso, a meu ver, é um caminho já para essa futura mudança de paradigma que a gente está atravessando. Mas aí já é uma reflexão de ordem mais pessoal mesmo. Uhum. Às vezes, a crise ela vai empurrando a gente para a gente, no fundo do poço, vai tentando reagir, né? Como a gente viu a crise dos refugiados, por exemplo, que está longe de terminar, né? Vai mostrando para a gente a iminência, a urgência do aprendizado
da convivência, né? A gente tem que aprender a conviver com o diferente, aí não tem jeito. Uhum. E da mesma forma como o terrorismo também, quando teve assim aquela alta mesmo, vai nos empurrando a pensar numa sociedade mundo, como diz Edgar Morin. Então, acho que é isso aí, né? Sempre tem Tá um por lado. aí. Mas tem esse movimento curioso que eu vou tirar o descontrole que é multidões indo para uma praia no momento que não é para ir. Mas a fome de natureza que vai emergir desse cenário de confinamento é muito grande. E se eu constituo espaços de observação, onde valores e práticas voltadas mais para a integração da natureza sejam trabalhados, eu não vou ver isso como um lazer frívolo. Eu vou ver como uma forma de eu contribuir efetivamente para uma preservação. Então, a gente pode pensar em alguns planos interessantes de permitir experiências de imersão na natureza, mas de uma forma menos turística e mais colaborativa e integrada. Então, fica a dica aí que, de repente, abre um caminho de bons negócios para quem puder pensar. As É pessoas vão estar verdade. com fome de natureza, né? E uma natureza Bom, reflexiva, a possibilidade de workshops de contemplação da natureza. Ó, daqui a a pouco a gente gente... vê boas possibilidades por aí. Bacana, gostamos da dica, né? Bem, é isso aí. Só não faz Tem... agora, segura um pouquinho. segura, segura aí. Olha só, Chico, tem uma pergunta aqui que alguém deixou desde o início, a Luciana Nascimento. Olha, eu vou trazer aqui a pergunta, talvez a gente precise de esclarecimento, Luciana. Ela diz assim: minha decepção com o guru japonês foi grande, mas me fez avaliar que não existem mestres falhos e que foi eu que colocou ele no pedestal. Eu criei o ambiente da minha decepção. Passei a avaliar que tenho que olhar, mas todo ser humano de igual a igual somos todos falhos e temos que nos cuidar diariamente no nosso processo de crescimento. Estou trazendo aqui o comentário da Luciana como ela deixou o comentário aí, mas eu não sei, faz sentido para você, Francisco, esse comentário, o guru japonês? Se você quiser, Luciana, pode esclarecer mais aí o seu comentário, se for no sentido de deixar alguma questão aqui. Eu acho que foi uma história que surgiu agora sobre um terapeuta, né, de origem japonesa que trabalha com meditações, que estava mobilizando muitas pessoas nesse período agora, e houve uma denúncia de Ah, abuso sim. sexual, desse tipo. Uhum. Talvez seja isso. Seria isso, Luciano? Pelo contexto que ela está trazendo, eu Exato, ela acredito está que seja dizendo. isso. Eu Assim, vi essa notícia também. agora Uhum. observe, é um pouco o exemplo do que eu falei da questão do ataque à natureza. As queimadas, esses ataques, para um segmento imenso da nossa população, era algo visto como extremamente distante e que não afetava a sua vida. Quando eu me preocupo com isso também, eu torno certas coisas inaceitáveis. Quando eu tenho uma obra ou uma atividade que vem beneficiando muitas pessoas, mas que nesse momento eu posso, sem saber aí se é real ou não, só pegando como exemplo o citado, ter ela vinculada a um indivíduo que no seu plano pessoal tem práticas e situações altamente condenáveis, aí mais uma vez até que ponto nós aceitamos separar a obra da pessoa? Até que ponto, na hora em que eu digo, se ela teve esse comportamento, se tudo que ele já fez deixa de ter valor, e aí eu penso, eu vou para um outro extremo, tá? Eu vou para uma outra situação onde várias pessoas ligadas à indústria do entretenimento passaram a ser condenadas por práticas que eram consideradas corriqueiras, usuais e plenamente aceitas nas décadas anteriores. Então, mais uma vez, eu acredito que o que há por trás disso, independente da pessoa A, B ou C, mas as denúncias que vêm ocorrendo, remete a um elemento muito importante da qualidade desse momento que a gente atravessa, que é não espere que o outro seja o salvador. Você que tem que fazer o seu caminho. Eu acho que aqui traz um caminho de autorresponsabilidade muito grande, porque não é colocar esta fé e esta confiança em um outro, mas trazer para si mesmo. Então, eu posso sim. Aí, quando eu faço isso, eu vejo que práticas, que conhecimentos ou que condições podem ser realmente úteis e alinhadas com os meus propósitos e valores pessoais, e aqueles que eu identifico que eu digo, não, por aqui eu não vou mais.
Eu vou fugindo um pouquinho desse ponto, mas trazendo uma outra reflexão muito boa para a gente, que como é que hoje vocês enxergam a questão de determinadas marcas de roupa vinculadas a trabalho escravo, onde a pessoa diz, se foi dessa forma produzida, eu não vou comprar, eu não vou alimentar essa indústria da escravidão. Então, muda a lógica do consumo quando eu digo, se a devastação das florestas, os grandes incêndios, vêm principalmente das práticas agropecuárias, será que o meu consumo de carne afeta isso também? Até que ponto eu posso abrir mão de consumir a carne para que essas práticas não sejam incentivadas pelo lucro que a venda do gado traz? Um exemplo, estou só puxando, sem querer minimizar o comportamento de A, B ou C, mas mostrando que são pontos de reflexão que nós antes talvez não tivéssemos. Coisas que nós consideraríamos como corriqueiras ou de menor relevância e que hoje me chama a atenção. Eu digo, poxa, se essa pessoa tem essa conduta, eu não vou segui-la ou incentivar porque eu não concordo com isso. Se essa prática gera um resultado negativo para pessoas que passam por situações extremamente difíceis por isso, eu não vou alimentar essa prática, eu não vou comprar este produto, eu não vou fazer isso. É uma mudança de consciência quando eu vinculo o meu consumo a um efeito mundial. Percebe como isso é interessante? Eu posso consumir por consumir, mas eu posso também começar a enxergar que o meu consumo afeta o mundo. Seja de uma orientação para uma meditação, seja de um consumo, de um hábito alimentar, seja da roupa que eu compro, de onde eu compro, de quem eu compro. Então, é um despertar realmente doloroso, difícil, mas que pode me levar a uma mudança de conduta. Eu, pelo menos, procuro enxergar assim. É isso aí, a nossa consciência de comunidade mesmo, né? De todos parte Exato. dessa comunidade. Olha, tem uma pergunta aqui que está chegando, eu não sei se é do Facebook, depois eu vejo aqui, mas é Marli Pedra, ela é a coordenadora da Casa Urusvati, ela está perguntando aqui, Chico, como é que a gente se prepara para a conjunção Saturno-Júpiter, que vai acontecer em 21 de dezembro de 2020, é isso aí, né? É o tema da próxima live. É isso. Ela quer antecipar, ela quer saber o que Aí. O significa essa ponto-chave conjunção. dele, eu brinco, significa o momento mais potencializado, porque ele vai ocorrer bem em cima de quê? O que é que acontece nesse período de 21 de dezembro? O que é a mudança de estação ali? Né? Eu estou vivendo o quê? Um solstício. É a hora que eu mudo o ponto de inflexão. E olha que dado um dado muito curioso, porque simbolicamente isso ocorrer no dia 21 traz uma riqueza de mudança de posição muito grande. O que eu proponho é que a gente se organize para um grande processo, mobilizar uma grande meditação coletiva com as imagens do mundo que eu quero ter construído a partir daí. Então, uma dica que antecipa o que a gente vai falar é assim: desenhe o seu mundo, desenhe o que você quer que venha e vamos colocar nessa fogueira que vai ser acesa nesse dia 21, para que ela possa iluminar aí novos caminhos. Vai ser bem rico esse momento, se a gente souber aproveitá-lo bem. Já fica a dica, já fica aqui o spoiler da próxima live. Bacana, já anotei aqui, viu? Vamos desenhar o nosso mundo aí, porque eu acho que a gente que está aqui, né, todo mundo aqui nesse programa, acho que a gente tem feito isso ao longo desses anos todos, né? A gente vem desenhando esse mundo, a gente vem querendo muito que essa mudança aconteça. Então, eu tenho aqui já... tenho até um comentário de Denise aqui, eu acho que tem a ver com o que você falou aí, que ela disse que Mercúrio retrógrado é uma ótima oportunidade para a gente desenvolver a comunicação não violenta. Bem sábio, né? É uma possibilidade. A outra é grande confusão e eu não consegui me comunicar. Eu brinco dizendo que Mercúrio retrógrado é aprender uma lição que minha mãe tentou me ensinar a vida toda e eu até hoje não aprendi. Meu filho, primeiro você pensa, depois você fala. Sempre que eu tropeço nesse quesito, eu lembro da vozinha dela me falando isso e digo, mãe, ainda não aprendi. Mas eu chego lá. Pô, muito aprendizado aí. Bem, gente, eu vou ver aqui se tem alguma pergunta no Facebook para trazer para Francisco, ou se a gente já vai se encaminhando aqui para finalizar o nosso programa da noite. Muitos agradecimentos aqui para você.
A Marli também está aqui agradecendo, né? Ela dizendo assim, a gente precisa se preparar, vamos organizar aí, né, esse movimento. Sim, Chico. Combinar com a Dona Ana, o que ela vai organizar para a gente nesse dia. Isso. Vamos organizar alguma coisa, né? Temos que organizar, com certeza. Muita gente aqui agradecendo sua participação, todas as informações que você trouxe. Eu digo que é conhecimento, é mais do que isso, né? E vai ajudando a gente a atravessar tudo isso aí, com sabedoria, né? Isso que é bom. Sim. Gente, vamos encerrar então. Vou trazendo aqui muita gente agradecendo você, Francisco, a gente também, né, Ana? Vamos aqui fazer os nossos agradecimentos a Francisco Pacheco pela excelente partilha aqui com a gente desses conhecimentos, esse céu astrológico aí, desses último trimestre, que não é o trimestre do ano, não é o trimestre astrológico. Como ele disse, 2020 não acaba em dezembro e a gente tem muito chão pela frente. Vão aprendendo aí com tudo isso, todas essas mensagens aí que vem chegando do céu para a gente, do céu astrológico, né, Francisco? Então, pois a gente te agradece. Agradecer também a oportunidade. Muito bom, né? Porque é sempre bom ter essa chance de trocar ideias, e como eu falei para vocês inicialmente, né? Para mim, eu sempre me sinto muito honrado com os convites feitos a partir desse espaço, desse coletivo constituído aqui da Unicósmica, do SESC, que para mim também é muito minha casa, né? Eu brinco com a Ana que minha carteirinha, como é que a Ana fala? A carteirinha está assinada no astral. Como ela brinca dizendo. E, já tem crachá. Então, não é? Tem crachá e tudo já. Mas é muito assim, por me sentir muito à vontade de me perceber de pessoas que estão buscando, que estão fazendo o seu caminho na construção de um mundo melhor. Isso é muito importante, né? Nós precisamos nos apoiar mutuamente mesmo, para que a gente faça vibrar mais do que nunca essa energia do bem, essa força da construção amorosa, que é tão escassa e tão necessária, em especial nesse momento para nós aqui no mundo. Com certeza. Francisco, a gente só tem que te agradecer mais uma vez por esse momento, por essa partilha que você fez conosco. Eu acho fundamental a gente começar a compreender realmente o nosso papel, essa leitura que você faz tão bem, né? E nos traz os recadinhos lá de cima, né? De acordo com os astros. Eu acho que isso preenche a nossa vida. Então, a gente lhe agradece mais uma vez e já sei que vamos nos encontrar em dezembro, né? Então, já está tudo certo. Então, mas antes disso, no dia 16 de janeiro de 2006, os nossos irmãos de outra estrela, foi Setum Shenan, disse uma frase que eu vou deixar para o nosso final de hoje, para a nossa reflexão. Ele diz o seguinte: o homem tem um cosmo dentro dele mesmo, que se correlaciona com o cosmo exterior. Quando as cordas do instrumento se afinam, a harmonia e a integração se fazem, e há mudanças na percepção, emoção e nas relações interpessoais. Então, eu acho que isso fica aí, esse recadinho, né? Dos nossos viajantes do infinito, dos nossos vizinhos de outras estrelas, como eles gostam de ser chamados, para que a gente reflita realmente sobre essa integração nossa com o cosmos e que a gente comece realmente a perceber que nós temos um cosmos dentro de nós. Tudo é um processo de integração, é um processo de unidade. A gente só tem que se dedicar um pouco para poder perceber isso. Então, a gente agradece a todos pela participação, as nossas boas-vindas mais uma vez a quem chega pela primeira vez. Saudade também dos nossos velhos amigos conhecidos das nossas terças cósmicas, mas que dentro em breve temos que nos encontrar presencialmente, né? Não sei quando, não é, Francisco, mas vamos nos encontrar. E eu quero agradecer mais uma vez, Chico, a sua presença. Muito obrigada, muita gratidão. O SES, a Unicósmica, agradece a você mais uma vez de coração. Foi muito bom e tem sido muito bom ter você como nosso amigo e também o nosso mestrezinho na nossa Unicósmica, né?
Isso é muito bom. A gente Obrigado. tem aqui esse calor, né? Esse calor humano transmitido aqui virtualmente, mas a gente sente todo mundo integrado. Francisco, super obrigada. Tem aqui abraços para você e agradecimentos de Gisélia Láxia, que também é uma grande astróloga. A gente... Bom, Gisele. Tem Denise de Nigre também está aqui na plateia, a nossa audiência de alto nível, né? Outros astrólogos também, né? Terapeutas, pessoas assim, nossa, todo mundo são os construtores aí dessa nova consciência, todos nós, com certeza. Né? Um abraço aí para a Denise, para a Gisele, para todos que estão aí também acompanhando. Mas, olha, eu tenho aqui uma informação de que a gente vai encerrar a nossa terça cósmica de hoje exibindo um vídeo muito bacana que traz um poema assinado por Astacheran, chama-se A Partida, e tem muito a ver com tudo isso que a gente falou hoje, de despertar dessa consciência, de deixar o velho para trás e seguir sem medo, em frente, né? Buscando essa nova humanidade. Então, é isso que a gente vai exibir agora no final. É um vídeo bem bonito que a Andréa, nossa diretora aí de inovação, ela traz para a gente. Então, a gente se despede com esse vídeo da partida, poema de Astacheran. Boa noite a todos, namastê, até terça, daqui a 15 dias.